Olá, mulheres queridas, vamos dar continuidade à leitura do livro Mulheres Rendidas aos Pés de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre obediência. Então vamos lá? Submeter nossa vontade ao querer divino é uma tarefa difícil, principalmente quando não entendemos bem qual é a vontade do Criador. No entanto, não há como viver plenamente nosso relacionamento com o Senhor, se não nos rendermos à sua vontade. Essa rendição tem que ser uma entrega absoluta, definitiva, ou ela não vai funcionar. A vida de Maria, mãe de Jesus, revela uma das mais formas de rendição. Lucas 1, 29 vai dizer: Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho, e chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará um trono dos seus antepassados Davi, e ele reinará sobre Israel para todo sempre. Seu reinado jamais terá fim. Maria disse: Sou sua serva, Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Maria nos ensina que confiar e obedecer nos leva a desfrutar do melhor do Senhor. Maria, provavelmente uma adolescente, cuidava de sua vida rotineira enquanto se preparava para casar com José. O Altíssimo a escolheu para um papel extraordinário, trazer ao mundo o Redentor da humanidade. Maria vivia em Nazaré, cidadezinha menosprezada pelo povo de Israel. Natanael disse: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas foi justamente nesse lugar que Deus encontrou um coração que preenchia todos os requisitos necessários para cumprir um papel de destaque no ministério da palavra viva. O chamado de Maria foi surpreendente, espantoso, maravilhoso. A Bíblia relata que Deus mandou o anjo Gabriel. Aquele dia, aparentemente seria mais um como outro qualquer naquela pacata cidadezinha, mas não foi. Deus a chamou para participar do fenômeno máximo da humanidade. O coração de Maria estava a mil. O que significava aquela visita? Não foi só uma voz que ela ouviu, não foi um sentimento do seu coração. Ela viu o anjo. Ela viu Gabriel, ele apareceu de forma física, tangível e visível, e ela estava com ele ali na sua frente, dizendo palavras extraordinárias. O mesmo ocorre conosco. A princípio não entendemos o que está acontecendo, pensamos: o que Deus está querendo comigo? O que Ele está me chamando para fazer? Só pode ser mesmo coisa da minha mente. Não é assim que muitas das vezes acontece? Com Maria também foi. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer a ela. E aí o anjo apareceu e lhe fez a proposta mais incompreensível que alguém poderia receber. Uma virgem, noiva, iria conceber e dar à luz ao Filho de Deus. Só podia ser brincadeira, mas ela aceitou e obedeceu. Claro que naturalmente Maria fez perguntas ao anjo. Ela perguntou, mas mesmo assim ela não foi desobediente. Ela fez perguntas como isso poderia acontecer se ela era virgem? A explicação do anjo, mesmo que ainda tivesse dúvida, foi definitiva, para que soubesse que fosse como fosse, acontecesse como acontecesse, aquela missão seria dada a ela, e a jovem precisava confiar e obedecer ao chamado de Deus. O anjo disse: Não tenha medo, Maria, pois você encontrou favor diante de Deus. Ao aceitar a missão, a moça teria uma honra posta em dúvida pela sociedade. Arriscaria seu casamento, correria risco de ser apedrejada, desprezada, envergonhada, entregaria o controle da própria vida. E foi o que ela fez. Maria, ela confiou em Deus. Ora, se Deus estava chamando Maria, ele se responsabilizaria por todas as consequências. Ela só cabia obedecer e dar o seu melhor. Maria questionou, e o anjo pacientemente respondeu a todas as suas dúvidas. Deus nos respeita e abre espaço para os nossos questionamentos. O importante é que, depois de conhecer todos os riscos, Maria diz sim. Aí está o seu caráter. Apesar de todos os riscos, ela aceitou o desafio. Ela poderia ter dito não, alegando uma porção de razões, mas perderia o privilégio de ser a mãe do Salvador. Entenda, todo privilégio carrega consigo responsabilidades e risco. Maria aceitou e foi em frente. Maria rendeu-se e obedeceu de corpo e alma ao seu Senhor. Ela rendeu-se, mesmo tendo um papel coadjuvante, sem glamour, glória, louvores terreno. Um papel que lhe traria uma caminhada de apreensão, sofrimento, dor, tanto que o profeta Simeão a avisou.
Acabada a participação na gestação de Jesus, Maria viveu como espectadora daquele que seria o maior acontecimento da terra, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Viveu como espectadora da vida do próprio Filho, que dali em diante seria chamado Filho de Deus. Se Deus a chamou e você tem certeza disso, obedeça e dê sempre o seu melhor. Ele pode lhe pedir coisas mais simples, e essas são muito fáceis de obedecer, mas pode também requerer tarefas difíceis, como foi com Maria, que vão além do nosso raciocínio humano e da nossa vontade. Diante disso, é preciso confiar, lembrando que o Senhor se responsabiliza por seu chamado. A esse respeito, escrevi no livro Mulheres que Comovem o Coração de Deus dessa forma. Confiar absolutamente em Deus é agir com base nessa confiança, talvez seja uma das coisas mais difíceis para um cristão. É um aprendizado passo a passo que não se consegue de repente, com um conhecimento superficial e distante de quem seja Deus. Confiar plenamente em Deus exige intimidade, aproximação, conhecimento de quem é Deus e dos seus atributos. Quem nunca duvidou da presença de Deus ao seu lado, do seu cuidado, de que Ele se importa com você? Quem nunca esteve fora do esconderijo do Altíssimo e deixou de sentir sua sombra e descansar o coração? Quem nunca sentiu isso, que joga a primeira pedra? As lutas e incertezas da vida nos tornam desconfiados, inseguros, difíceis de confiar e por isso de receber cuidado e atenção. Mas Deus nunca desiste de nós. Mesmo quando vacilamos, Ele não vacila. Ele nos ama e nos atrai com esse amor eterno que jamais nos rejeita. O exemplo de Maria nos revela como é possível obedecer a Deus e assim agradá-lo. Ele nos mostra como render-se aos pés do Senhor é uma forma de mostrar amor por Ele. Quem o ama não pode viver sem querer satisfazê-lo. A obediência agrada a Deus porque Ele criou seus mandamentos para o nosso bem e os seus planos são bons, planos de paz. Durante tempos difíceis e de lutas, saber disso aquieta o nosso coração, com esperança para o futuro, mesmo que no primeiro momento o amanhã pareça nebuloso aos nossos próprios olhos. Quando poderia Maria imaginar, destroçada emocionalmente como estava aos pés da cruz, que a morte do seu filho não era o fim, mas o triunfo, o caminho da vitória sobre a morte? Quem poderia supor que Jesus, pouco tempo depois, ressuscitaria, reconciliando com Deus a humanidade pecadora? Para ela, aquele momento era de profunda dor, mas havia uma promessa, uma esperança de um futuro. Em 1998, ouvi o pastor americano Tony Campolo dizer que, ao se referir à morte e à ressurreição de Jesus, ele disse: "Pode ser sexta-feira, mas o domingo vem aí. E vem, sempre vem, o domingo da ressurreição, da esperança, da vida. Sempre existirão as sextas-feiras em nossa vida e os sábados sombrios e silenciosos. Mas com Jesus, obedecendo-lhe e o seguindo, sempre o domingo vem aí. Sempre haverá outra chance. Obedecer a Deus nos afasta do pecado, nos leva a uma intimidade santa com Ele, nos conduz ao crescimento e ao amadurecimento da fé. Se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura, diz o Senhor. Se, porém, se desviarem e se recusarem a ouvir, serão devorados pela espada." A Bíblia, ela está recheada de promessas de Deus para aqueles que lhe obedecem, ouvem a sua voz e se rendem aos seus pés. A obediência que devemos ter ao Senhor vem como resposta sincera ao seu amor, pelo respeito a quem Ele é, por confiar que tudo Ele pode e que tem sempre o melhor para os seus. Não é uma obediência baseada em sacrifícios e purgações de pecados, pois esses já foram pagos na cruz. E lembre-se, a Bíblia diz que a obediência é melhor que o sacrifício. Nas minhas andanças pelo Brasil como coordenadora do Desperta Débora, conheci uma mulher chamada Susana. Ouvi a sua história. Um relato de desobediência ao Senhor, de arrependimento e de reconciliação. Impulsionada pela necessidade, Susana se afastou por um tempo do Senhor. Mas anos atrás, Susana havia entregado a vida ao Senhor havia mais de 15 anos. Segundo ela, tinha sido muito bonito ver com que alegria ela o apresentava a todos. Chamava a mesma atenção e fazia diferença por onde passava. Jesus brilhava por meio da vida de Susana. Mas com o tempo, a carreira, o sucesso, o poder lhe subiram a cabeça e ela foi se afastando dos pés do Senhor. Começou a andar por caminhos estranhos. A luz de Jesus foi perdendo o brilho em sua vida.
Deslumbrada com o que estava vivendo, Susana se esqueceu de que o Senhor havia planejado para ela e que um dia dissera a ela que tomaria todo o controle da sua vida. Com base no seu próprio entendimento, aquela mulher seguiu em frente, deixando a vida levá-la ao sabor do vento, afastando-se cada dia mais, desobedecendo em tudo ao Senhor. Susana conseguiu muitas coisas, construiu uma excelente carreira, obteve sucesso, adquiriu bens, contraiu um novo casamento, mas lá no fundo ela tinha um vazio. Era como se um espaço enorme faltasse ser preenchido dentro do seu peito. Alguns anos passaram até que, depois de muito sofrimento, Susana começou a se lembrar do Senhor e a voltar para Ele. Ela voltou aos pouquinhos, medrosa, envergonhada, mas voltando. Foi assim que a encontrei. Penso que um dia ela vai dizer o que Maria disse ao anjo, que ela é sua serva e que se cumpra nela o desejo do Senhor. O ser humano tem uma dificuldade para obedecer. A rebeldia e a desobediência se fizeram presentes entre a humanidade desde o início, quando o primeiro casal optou por fazer o que não lhe era permitido. Mesmo depois de Deus lhe ter dado tudo e só proibiu uma única coisa, com isso, mesmo assim, a humanidade se desgraçou. Que triste! Quando deixamos de obedecer aos princípios da palavra de Deus, o pecado vem e toma posse da nossa vida e se estabelece, trazendo péssimas consequências. Para que haja restauração, é necessário que a transgressão seja confessada e abandonada, porque gera morte espiritual. Romanos 6, 23. O salmista, no Salmo 32, explica detalhadamente. Ele diz assim: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, o meu corpo definhou e eu gemi o dia inteiro. Dia e noite a sua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia e tu vai perdoar toda a minha culpa. Salmo 32, versículo 1 ao 5. No livro Chaves para o Crescimento Espiritual, John MacArthur diz acerca da obediência. Surge então uma questão interessante e crucial. Como podemos saber se uma pessoa é um verdadeiro ou um falso cristão? Há diversos critérios, mas entre os mais importantes está a obediência. Uma pessoa pode declarar: eu creio muito em Jesus. Mas se sua vida não for caracterizada por obediência àquele a quem professa como Senhor, algo está errado, horrivelmente errado. Sua vida não corresponde àquilo que ela professa. Nosso Salvador perguntou: por que me chama Senhor, se não faz o que vos mando? Lucas 6,46. Se realmente você crê em Deus, haverá evidência na sua maneira de viver, nas coisas que você diz e faz. Há uma relação inseparável entre obediência e fé, quase como as duas faces de uma mesma moeda. É difícil falarmos a respeito de uma sem incluir a outra. Você cresce espiritualmente enquanto obedece, e assim se torna um filho obediente que se desenvolve para um crente maduro e produtivo. A questão da obediência é tão séria que a Bíblia estabelece fortemente como demonstração do amor de Deus. Amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis, pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente os que creem que Jesus é o Filho de Deus. A obediência também demonstra a nossa confiança e fé no seu amor e fidelidade. E Deus sempre responde ao coração que se entrega. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao ribeiro, com raízes que se estendem até as correntes da água. Não se incomoda com o calor, suas folhas continuam verdes, não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. Jeremias 17, 7. Aleluia! Todos nós temos momentos ruins, de rebelião, de desobediência. Somos pecadores e em nós está a semente da transgressão. Muitas vezes preferimos tomar decisões individualistas, preferimos andar por atalhos enganosos e nos deslumbrarmos com as luzes coloridas e falsas que só servem para nos afastar do verdadeiro caminho de Deus.
Frequentemente cometemos o maior dos erros, que é relativizar o pecado, que por afinal todo mundo faz. O mundo condescendente e apoiador do pecado aplaude nossa rebelião e nós nos sentimos uma estrela no palco. No entanto, Jesus foi muito objetivo quando disse: ainda mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Ouvir e praticar, duas ações poderosas para afirmar a nossa vida. Assim, a obediência é um elemento indispensável a quem deseja ter uma vida plena com o Senhor. O cântico de louvor de Maria, o Magnificat, encontra-se uma primeira e linda estrofe que diz assim: Maria responde ao Senhor: minha alma exalta o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois ele observou seu humilde servo, e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada. Pois é poderoso e santo, e fez grandes coisas por mim. Em seu cântico, Maria começa reconhecendo a sabedoria de Deus. Uma mulher judia é a primeira pessoa no mundo a saber que o Salvador estava prestes a chegar. Também foi uma mulher quem descobriu que Jesus havia ressuscitado. Tanto o nascimento quanto a ressurreição de Jesus foram primeiramente conhecidos por mulheres. Que privilégio, numa sociedade em que elas jamais seriam testemunhas de situações tão importantes. Quanto privilégio o Senhor nos dá. Maria, ela teve a sua missão, confiou, obedeceu, deu o seu melhor e a cumpriu com muita excelência. O que você precisa fazer para viver essa verdadeira obediência? Tão somente render-se aos pés de Jesus. Com base no exemplo de Maria, reflita se você se considera uma pessoa obediente ou não a Deus. O que você pode fazer para intensificar a postura de obediência a Deus na sua vida? Quais as passagens da Bíblia podem ser úteis nesse processo? Faça uma oração sincera ao Senhor e, assim como a mãe do Salvador, você possa confiar, obedecer e dar o seu melhor e cumprir com excelência o seu chamado. Bem, minhas irmãs queridas, terminamos por hoje a nossa leitura. Amanhã estaremos falando sobre aprendizado. Até lá!